Olá, turma. Vamos trabalhar a correção de março, referente à atividade diagnóstica sobre trigonometria. Então, aí os exercícios e a teoria trabalharam com a trigonometria no triângulo retângulo, que vai servir de base para a trigonometria na circunferência. No primeiro exercício, nós temos um problema que diz que um paraquedista salta de um avião quando esse avião está a 1.800 metros de altura. E aí, devido à velocidade do avião, da ação do vento, o paraquedista salta de um ponto P, mas cai num ponto A, conforme está a figura aí. Então, vamos fazer um esboço. O esboço você tem o chão, você tem o ponto P, onde está o avião, e você tem a queda do paraquedista. Então, aqui é o ponto P, onde está o avião. Aqui é onde o paraquedista caiu. E aqui a projeção sobre o solo do avião, no ponto B, formando aqui um ângulo de 90 graus. E ele te dá ainda esse ângulo de 30. Ele te diz também que a altura em que o avião está do chão, que vai do ponto P até o ponto B, é de 1.800 metros. E aí ele te pede a distância do ponto B, a que distância do ponto B o paraquedista vai cair. Ou seja, se ele caiu no ponto A e eu quero a distância que ele caiu do ponto B, eu quero esse valor aqui, ó. E eu vou chamar aqui de x. Então o que eu tenho que ver? Que são triângulos retângulos, que eu tenho um ângulo e eu preciso descobrir o lado oposto a ele, tendo esse lado adjacente. Então, eu tenho que relacionar o ângulo, o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente ao ângulo. Então, obviamente, é a relação tangente. Então, eu vou calcular a tangente desse ângulo, que vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. A gente sabe que o 30 é um ângulo notável e a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E isso é igual a x dividido por 1.800. Multiplica cruzado aqui, então fica 3 vezes x. 3x igual 1.800 vezes raiz de 3. 1.800 raiz de 3. Resolve a equação. Se o 3 está multiplicando x, ele passa para o outro lado dividindo. Então fica x igual a 1.800 raiz de 3 dividido por 3. E aí você resolve essa conta como achar melhor. Veja que ele não deu raiz de 3. Então você pode deixar na raiz ou pode aproximar para 1,7. Aqui veja que o 18 ele é divisível por 3. Então eu posso pegar o 1.800 e dividir por 3. 1.800 por 3 dá 600 vezes raiz de 3. No caso, metros. Se você extrair a raiz, vai multiplicar pelo 600 e vai descobrir o valor exato, mas não tem necessidade. Já no exercício 2, nós temos um outro problema, que diz que um menino avista o ponto mais alto de um morro conforme essa figura aí. E considerando que eles estão a distância de 500 metros da base do morro, calcule a altura h desse ponto. Então vamos fazer um desenho. A ideia é que você tem um morro e aí tem um menininho e ele está observando esse morro. Então você tem aqui o chão, você tem a altura do menino e você tem também o morro. Você tem um morro aqui. Então o menino ele observa em linha reta esse morro, com um pouco alto, né? Fazer a cabeça do menino mais. Então esse menino observa em linha reta e ao mesmo tempo ele tem uma lunetinha e ele consegue observar o pico do morro. Bom, do pico do morro
até o chão eu tenho uma certa altura. E ele quer essa altura aí. Bom, eu sei que do pico do morro, que tem uma projeção aqui, até a distância onde o menino está, nós temos essa distância aqui, que o exercício fala que é 500 metros. Nós temos a altura do menino, que o exercício dá como 1,30. Então, essa altura aqui, eu vou projetar aqui. Então, esse pedaço aqui já tem 1,30. E ele formou um ângulo entre a visão horizontal dele e a visão até o pico de 20 graus. E ele quer descobrir toda essa altura aqui. Então, é óbvio que se toda essa altura, do pico até o chão, valer h, então esse pedaço aqui, sem a altura do menino, vai valer h menos 1,3, que é a altura dele. Então, essa parte aqui, que vai do pico até a cabeça do menino, vai ser h menos 1,3. E aqui vai continuar os 500 metros. Ó. Só que agora o meu ponto de referência é a cabeça do menino e não o chão. Então, continua sendo 500 metros. Então, isso dá um novo triângulo para a gente, que é esse triângulo aqui. Ó. Vamos fazer a projeção dele aqui. Então, aqui nós vamos ter 500 metros. Aqui nós vamos ter altura menos 1,3. E aqui um ângulo de 20. E ele quer o valor desse h. Então, obviamente, eu estou relacionando o ângulo com o cateto oposto a ele e o cateto adjacente. Novamente, tangente do ângulo. Então, tangente do ângulo 20 é igual a cateto oposto, que é a altura do morro menos a altura do menino, sobre cateto adjacente, que é a distância do menino até o pico do morro. Tangente de 20 não é um ângulo notável, então ele te dá a tabelinha aí, ele falou que a tangente de 20 é 0,36, só substituir. Então 0,36 é igual a h menos 1,3 sobre 500. Como é a equação do primeiro grau, passo 500 multiplicando, então fica h menos 1,3 é igual a 0,36 vezes 500. Então, h menos 1,3 vai ser igual, multiplica aqui o 0,36 por 500. Tem duas casas depois da vírgula, cancela a vírgula, cancela os dois zeros. Então, é o mesmo que 36 vezes 5. Vai dar 30, 18, 180. Agora eu passo 1,3 para lá. Então, a altura é 180. Está negativo, passa positivo. 1,3. Então, a altura é essa soma aqui, que dá 181,3 metros, que vai ser a altura do morro. Bom, e para terminar, nós temos o exercício 3. Que diz que você tem uma represa. Poderia ser uma piscina, por exemplo, no formato retangular e tem essas dimensões aí. O maior lado vale 40 e o menor vale 30. E qual vai ser a distância percorrida por uma pessoa que ela vai atravessar na diagonal? Então você tem lá a sua represa. Você tem os lados maior e menor. O maior é 40, o menor é 30. Aí a pessoa foi na diagonal. Poderia ser na diagonal aqui ou na diagonal aqui. O exercício passou essa diagonal. Então, de um vértice até o outro vértice. Por isso chama diagonal. E ele quer saber o valor dessa distância. Como nós sabemos, um retângulo, a gente viu isso na atividade de fevereiro, um retângulo tem todos os ângulos aqui valendo 90 graus. Então, obviamente, esse vale 90. Então, isso é um triângulo retângulo.
onde aqui é 40, aqui é 30 e aqui é o D. Então, basta usar o Teorema de Pitágoras para achar o valor de D. O Teorema de Pitágoras vai dizer que a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, esse cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, essa distância ao quadrado resolve aqui. 40 ao quadrado é 40 vezes 40. Fazendo a conta, dá 1.600. Mais 30 ao quadrado, 30 vezes 30. Que fazendo a conta dá 900. Então, d ao quadrado é igual à soma disso aqui, que dá 2.500. E aí, basicamente, você tem que descobrir qual número elevado ao quadrado, ou seja, qual número vezes ele mesmo vai dar o 2.500. Como às vezes isso é muito difícil, extrai a raiz quadrada dos dois lados. Por quê? Porque ao fazer isso, tem que extrair dos dois lados para manter a igualdade, e ao fazer isso você elimina esse 2 com a raiz, então vai sair aqui o módulo, o módulo desse valor, ou seja, o valor positivo dele. Então vamos indicar aqui, como é distância, eu não vou pôr em módulo. Então vai sair a distância, o valor positivo, e aqui vai ficar a raiz de 2.500. Mas qual é a raiz de 2.500? Aí tem várias formas de você resolver. Uma forma é você fatorar. Se aqui é um índice de 2, então eu preciso ter um número elevado ao quadrado para cortar, igual fiz aqui. Então o que você pode pensar? O 25 ele é um quadrado perfeito, porque ele é 5 ao quadrado. E esses dois zeros aqui? Bom, eu posso escrever o 2.500 como 25 vezes 100. Porque 25 vezes 100 volta aqui. E o 25 é um quadrado perfeito, porque é 5 ao quadrado. E o 100 também é um quadrado perfeito, porque é 10 ao quadrado. Então, o que você pode fazer? Separe em duas raízes. Isso vai dar raiz de 25 vezes raiz de 100. Vai ficar mais fácil de resolver. Aí, se você for na tabuada, raiz de 25, 5. Raiz de 100, 10. Então, 5 vezes 10, 50. 50 metros.